Pregar, aleluia. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Nós estamos no último dia do nosso jejum. Você tem sido abençoado com o jejum? Aleluia, tem sido muito bom. Tem sido uma glória de Deus esse jejum. E hoje nós estamos no último capítulo. E nós aprendemos bastante nesse jejum em relação à vida de Davi. E Apocalipse capítulo 22, versículo 5, ele diz o seguinte: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. É isso que vai acontecer conosco, quando nós chegarmos no céu. Não vai precisar de sol, porque o Senhor vai brilhar constantemente. E a Bíblia diz que nós reinaremos pelos séculos. Eu e você estamos destinados a reinar. Nosso destino é reinar com o Senhor. Nós fomos chamados para reinar pelos séculos dos séculos, juntamente com Cristo. E como nós temos falado nesse jejum, o reinar em vida, nesses 70, 80 anos que nós passamos nessa terra, é simplesmente um ensaio para esse grande dia. Aquilo que nós fazemos aqui, a maneira como nós reinamos aqui, como nós conduzimos a nossa vida aqui, é simplesmente um ensaio para quando nós estivermos na eternidade com Cristo, nós vamos reinar. Apocalipse 21, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: que o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Então percebe que existe uma herança para quem é o vencedor. O reinar é para os vencedores. Existe um galardão reservado da parte de Deus para aqueles que decidem reinar nessa vida, para aqueles que decidem experimentar o reino de Deus manifesto nessa vida. É por isso que o slogan da nossa igreja, não sei se você sabe, mas a visão da nossa igreja, ela começa assim: que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Isso precisa ficar gravado no seu coração. O nosso encargo, que está aplicado no nosso coração, tudo aquilo que nós realizamos enquanto igreja, é para a edificação de uma igreja de vencedores. E veja, não existe vencedor sem vitória. Não tem como você dizer que você é um vencedor se você nunca venceu algo, se você nunca derrubou um gigante, se você nunca venceu uma batalha. Porque vencedor é simplesmente o título que alguém recebe quando vence algo. Agora, a pergunta que a gente faz para a gente continuar a nossa ministração é: vencer o que, pastor? Quais as vitórias que eu preciso vencer para eu me tornar um vencedor e reinar com Cristo? Bom, nesse jejum nós falamos, e eu quero fazer uma recapitulação com vocês rapidamente. A primeira coisa que nós precisamos vencer é em relação ao nosso chamado. É dizer sim ao chamado que Deus colocou na nossa vida. Todos nós que recebemos a salvação por intermédio de Cristo Jesus, já fomos também chamados por Deus. Todo aquele que foi salvo também é alguém chamado por Deus, porque vem junto. Deus não se salvou simplesmente por salvar. Deus te salvou para que você expresse o reino dele. Apóstolo Pedro, ele escreve isso em 2 Pedro capítulo 2, se eu não me engano: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele fala assim, ele termina dizendo que ele vos chamou do império das trevas para proclamar a sua maravilhosa graça. Então perceba, você foi salvo, não é simplesmente para ficar no culto, não é simplesmente para ter uma Bíblia debaixo do seu braço, ou instalada no seu celular, e você dizer que é crente, fazer parte de uma estatística do IBGE. Não, você foi salvo por Deus, e agora, como um salvo,
existe um chamado no seu colo, existe um chamado que Deus colocou na sua vida. Agora você e eu precisamos fazer o quê? Dizer sim ao chamado de Deus. Dizer sim ao chamado de Deus. Você vai olhar na história bíblica, Moisés, Deus chamou. Paulo, Deus chamou. Pedro foi alguém chamado por Deus. Davi foi alguém que Deus o chamou atrás das malhadas. E todos eles deram a mesma resposta. Disseram sim ao chamado que Deus tinha na sua vida. Disseram sim ao chamado que Deus colocou na sua vida. Então a primeira coisa que eu e você precisamos vencer é o não em relação ao nosso chamado. É olhar e falar assim: sim, fui salvo e agora sou chamado. Eu digo sim. Às vezes você não foi chamado para ser pastor igual a mim. Às vezes você foi chamado para ser um empresário. Às vezes você foi chamado para ser um policial. Às vezes você foi chamado para ser um advogado. Às vezes você foi chamado para ser enfermeira, uma médica, não sei. Mas acredite em mim, Deus chamou você e é lá que você precisa brilhar. É lá que a luz de Deus precisa resplandecer, porque a luz só faz sentido para clarear algo, para iluminar a escuridão. Não, pastor, você não sabe como que é o meu ambiente de trabalho, é terrível. Pois é lá que você precisa brilhar. Não, pastor, você não sabe como que é a minha casa, você não sabe como que é difícil a minha família. Pois é, Deus salvou você e colocou você como luz no meio da sua família, para que você possa brilhar, expressar a glória de Deus. Então, diga sim ao chamado de Deus. A segunda coisa que nós precisamos vencer é em relação ao treinamento de Deus. Lembra, primeira semana fomos chamados, segunda semana nós estamos sendo treinados, e nós precisamos também dizer sim em relação ao treinamento divino, porque como nós vimos em relação à vida de Davi, ele foi ungido por Samuel, só que logo em seguida ele não foi para o palácio. A Bíblia diz que ele voltou para sua casa, foi cuidar das ovelhas do seu pai, e só depois de 13 anos ele se assentou numa cadeira de rei. Só depois de 13 anos ele se posicionou definitivamente como rei de uma nação. O que aconteceu durante esses 13 anos? Deus estava formando dentro dele um homem, um rei segundo o seu coração. Então nós precisamos entender que Deus também nos treina em relação ao chamado, ok? Deus nos treina, Ele coloca em nossa vida situações, circunstâncias, pessoas que nós precisamos olhar como testes divinos, como sendo Deus colocando pessoas na nossa vida, circunstância, para que a gente possa responder corretamente aquilo que Deus colocou na nossa vida e dizer sim ao treinamento de Deus. E a terceira semana, essa última semana aqui, é a semana que nós falamos e nós lemos sobre o reinar em vida. Então você foi chamado, nós estamos sendo treinados para quê? Para reinar em vida. Então, e aí a gente olhou algumas esferas que nós precisamos reinar. Primeiro, você precisa reinar sobre a sua própria vida. Você precisa reinar sobre a sua própria história. Não terceirizar os resultados, não terceirizar os problemas, mas assumir as broncas, assumir os problemas diante de você e falar assim: não, eu preciso reinar sobre esse negócio, eu preciso ter pulso sobre esse negócio. Chega de falar assim: não, é o meu marido, não, é minha esposa, não, é meus filhos, não, é o governo, não, é a escola, não, é o fulano, é o ciclano. Não, você olhar e falar assim: não, independente de quem for, eu vou reinar sobre isso. Independente da circunstância que se levantarem, vou governar sobre isso. Independente da dificuldade que for, vou reinar sobre isso. Sabe quando que Davi, olha que interessante, quando Davi foi enfrentar Golias, a Bíblia diz que
Golias afrontava a nação de Israel, os exércitos de Israel, com uma pergunta: quem é o homem que vai me enfrentar? Quem é que vai assumir a bronca de enfrentar Golias? E no meio daquele bando de marmanjo, não tinha um homem para se posicionar e falar assim: eu vou enfrentar esse problema, eu vou levantar, eu vou resolver esse BO que está acontecendo. Não tinha um, nem um rei. E aí Davi estava com a mochila do iFood, foi entregar queijo para os irmãos. Na hora que chega ele ouve, bem na hora. O problema não era dele, mas ele ouviu. E na hora que ele ouviu, o que ele falou? Quem que é esse infeliz que está falando alguma coisa aí contra o exército do Deus vivo? A afronta de Golias ofendeu Davi, mexeu com Davi, mexeu com a identidade de Davi. Sabe, irmãos, quando você entende que você é chamado por Deus, as afrontas que o inimigo vem levantando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, mexe com você e você toma um posicionamento. Você decide reinar. Você se posiciona e fala assim: ó, você pode afrontar outra casa, você pode afrontar outra família, mas na minha casa não. Eu me posiciono. Está entendendo o que é o reinar na sua vida? Em primeira instância, reine sobre a sua vida. Depois nós falamos sobre reine sobre a sua família, e reine sobre o seu ministério. Assuma as responsabilidades. Foi Deus que chamou você, então não terceirize. Foi Deus que chamou você, então é isso. Deus vai usar você. Então veja, você foi chamado por Deus, tem um ministério na sua vida, e Deus vai requerer isso de você. Acredite em mim, vai chegar um dia que Deus vai falar: ó, o que você fez com o ministério que eu entreguei nas suas mãos? Entendeu? Ah não, sabe o que é? Circunstâncias adversas, não deu tempo, estava preocupado, tinha muita crise. Não, sabe, você acha que quando Deus te chamou e Deus colocou esse ministério na sua mão, você acha que Ele não via esses problemas? Lógico que Ele via, mas mesmo assim Ele te chamou. Entendeu? Para você depender exclusivamente da graça dEle, da manifestação dEle. Então assuma o problema e fala assim: vou resolver. Assuma o seu ministério assim: vai fluir unção, vai fluir poder de Deus, vai haver milagres acontecendo. Como eu disse para você, o ministério às vezes não se limita aqui no prédio da igreja. O seu ministério é onde você for, porque como a nossa visão fala isso, né? Cada crente é um ministro. Onde ele for, a igreja vai com ele. Onde você vai? Lá no seu serviço, o seu ministério vai acontecer lá. Onde você vai? É na sua casa? O seu ministério vai acontecer lá. Onde você vai? É no mercado comprar almôndega para fazer macarrão? É lá. A glória de Deus vai ser vista lá. A presença de Deus vai ser revelada lá. Não setorize ou separe as coisas. Que haja manifestação da glória de Deus e da presença de Deus onde você estiver. Sabe o que é mais interessante em relação à vida de Jesus? Meu Deus, é que Jesus ele andava no meio do povo e as multidões iam atrás dele. E os religiosos ficavam dentro da sinagoga esperando o povo vir. E o povo não vinha e ficava debatendo entre eles acerca da lei. Só que Jesus, porque ele perambulava entre as nações, entre os povos, tocava nas pessoas e expressava a glória de Deus no meio das pessoas, o que acontece? As multidões iam até ele. Entendeu? O ministério que Deus confiou para você é para tocar nas pessoas. Não é para simplesmente ficar aqui no prédio da igreja. Não, não. Deus chamou você para tocar multidões. Deus chamou você para curar os enfermos, para tocar em leprosos, para tocar em pessoas que estão doentes. Deus chamou você para isso. A mulher do fluxo de sangue, quando toca em Jesus, qual que é a fala de Jesus depois? Alguém me tocou. E os discípulos falam o que para ele? Como assim alguém te tocou? Você está cercado de multidão, tem um monte de gente te apertando, aí você fala que alguém te tocou? Por quê? Jesus fala o quê? Saiu poder de mim, saiu virtude de mim. Eu quero dizer para você, o mesmo Espírito que atuava sobre a vida de Jesus e manifestava milagres, também está sobre nós.
Quando as pessoas tocarem na nossa vida, o que tem que sair? Poder de Deus. Poder de Deus, vida de Deus, unção de Deus. Agora, nós estamos falando sobre o reinar em vida. Agora, qual o objetivo de reinar aqui? É só para a gente desfrutar? Não. Aí a gente volta para a história de Davi, para a gente entender, dentro desse contexto que nós estamos falando do jejum, qual que é o propósito de reinar em relação à vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler do primeiro versículo até o 14, para a gente entender o contexto, ok, daquilo que eu vou falar. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei para apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então edificarás uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Sabe como a gente viu Davi, quando ele começou o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi buscar a arca da aliança, que é a presença de Deus. E ele trouxe a arca da aliança para o centro da nação de Israel. E aí, um belo dia, Davi olhou para a sua casa, olhou para o palácio em que ele morava, e ele falou assim: eu moro numa casa top, aqui não falta nada, aqui é tudo do bom e do melhor. E aí ele fez uma comparação: eu, miserável homem, estou morando numa casa top, e Deus, o dono de todas as coisas, está morando numa tenda. Deu um estralo na cabeça de Davi e falou assim: vou construir uma casa para Deus, vou construir algo para Deus, vou construir uma casa para o Senhor. E aí ele vai e fala isso para o profeta, e a princípio o profeta dá ok para ele, só que Deus fala com o profeta. E aí a gente vai perceber 4 coisas nessa história. Primeiro, Deus nunca pediu para que essa casa fosse construída, como ele mesmo falou. Deus nunca pediu, porque no reino de Deus tudo acontece debaixo de uma palavra divina. As boas intenções diante do reino de Deus não são suficientes, entendeu? Boa intenção não é suficiente. Você precisa do quê? De ter uma palavra. Porque só a boa intenção não é suficiente? Porque no dia que a adversidade vier, você vai pensar 2 vezes. Quer saber?
isso aí foi só uma boa intenção. Aí acabou. Só que quando isso é algo que é gerado por baixo de uma palavra divina, o que acontece? Quando tempestade vier, você não retrocede. Por quê? Você lembra, é uma palavra de Deus. Se é uma palavra de Deus, vai acontecer. Então o princípio que nós precisamos entender nessa vida de Davi para reinar é o quê? Nós precisamos ter uma palavra divina. Seu ministério, seu chamado, a sua vida, tudo aquilo, irmão, que você for intentar para fazer no seu coração, tem que ter uma palavra de Deus, tem que ter um selo divino. Segundo, Deus explicou para ele que é impossível que ele construísse algo, uma casa, para Deus morar, porque a própria Bíblia diz, não é? O próprio Salmo fala, a terra é o lugar onde eu descanso os meus pés. Como é que você vai fazer uma casa para Deus, sendo que Ele descansa os pés dele na terra? Não tem como, é impossível. A casa que Davi queria edificar para Deus, por mais que a intenção fosse boa, era uma casa natural, era uma casa com materiais totalmente naturais. Só que para Deus, a edificação da casa dele não diz respeito a algo natural. Se nós temos o desejo de edificar a casa de Deus, precisa ser do material celestial. E o material celestial é qual? Eternidade. A casa de Deus é edificada com materiais eternos, não com materiais naturais. Porque quando você edifica a casa de Deus com algo que é eterno, isso não acaba. E aí, a gente vai para o terceiro passo aqui, é que Deus olhou para o desejo do coração de Davi e falou para ele: olha, não é você que vai edificar uma casa para mim, sou eu, Deus, que vou edificar uma casa por meio de você. Veja se isso não é gracioso, veja se isso não é favor divino. Você, na maior das intenções, fala assim: Deus, eu estou te entregando algo, eu quero dar algo para você, eu quero ofertar para você. Deus olha para você e fala assim: não é assim que funciona. Eu vou dar algo para você, eu vou ofertar para você, eu vou servir você. Veja se isso não é graça divina, veja se isso não é favor de Deus. Deus estava ensinando para Davi como a casa dele deveria ser edificada. E Deus fala para Davi o seguinte, lá no versículo 13, se você puder abrir para mim, por favor. Versículo 13, ele fala o seguinte: que o filho de Davi edificaria uma casa no seu nome, e eu estabelecerei ele para sempre. O filho de Davi edificaria uma casa. Aqui a pergunta mais lógica que eu faço para você: quem é o filho de Davi? Salomão, não é? Que naturalmente você vai ver na história que ele edificou o templo. Aí eu pergunto para você: o templo está em pé até hoje? Não. O templo foi destruído 2 vezes depois que ele foi reerguido. Por quê? Porque o material que Salomão utilizou para edificar a casa de Deus é material que pode ser abalado, destruído, corrompido. Mesmo que essa casa perdurasse, o templo perdurasse até hoje, reformas e mais reformas precisariam ser feitas para que essa casa permanecesse de pé. Agora, de quem que então nós estamos falando, irmãos? Mateus capítulo 1, versículo 1. Lembra? Abre para mim, Mateus 1. Deus estava falando: Davi, o seu filho vai edificar uma casa para mim. Mateus 1. Olha o que a Bíblia diz. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem?
filho de Davi. Aos olhos naturais a gente pensa, Deus está falando de Salomão, mas na eternidade Deus estava falando de quem? Jesus, porque tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. Se nós desejamos edificar casa para Deus, o princípio sempre é esse: Cristo é o verdadeiro filho de Davi que a Bíblia fala. E olha que interessante, a Bíblia fala que Davi, quando ele percebeu que ele não iria edificar a casa, mas o seu filho edificaria a casa, o que Davi faz? Davi começa a amenizar o trabalho do filho. Ele começa a aglomerar e a pedir ofertas para a construção do templo. Então ele adianta muito o serviço de Salomão. Além de vencer todas as guerras, Salomão reinou um reino de paz. Davi simplesmente fez o quê? Levantou todas as ofertas necessárias. Salomão só tinha que fazer o quê? Administrar e construir. E olha que interessante o que a Bíblia fala lá em João 14, 2 e 3. João 14, 2 e 3. Jesus estava falando o quê para os seus discípulos? Volta por favor, irmão. Isso. Ele fala o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração. Está falando para os discípulos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos, e quando eu for vos preparar um lugar, voltarei a vós, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, Jesus foi para o céu para preparar um lugar. Então Jesus está trabalhando, está edificando algo. Jesus está trabalhando até hoje na edificação de algo, que é a casa de Deus. Agora, como é que essa casa é edificada? Ou o que é essa casa? Apocalipse 21, do 2 ao 4 diz o seguinte. Abre para mim, por favor. Apocalipse 21, do 2 ao 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então o que Jesus está edificando? A nova Jerusalém, a cidade santa. Só que não é uma cidade como nós conhecemos, porque a nova Jerusalém é a igreja, é o corpo de Cristo. Então Jesus está trabalhando até hoje na edificação da nova Jerusalém, que somos nós. Ele está trabalhando em nós, nos edificando, para nós nos apresentarmos no dia da vinda do Senhor como uma noiva adornada. Então Ele está trabalhando em nós, assim como Davi estava trabalhando na construção, pegando materiais para construir o templo. Para a gente ir para os finalmente, lá em 1 Pedro 2, versículo 4, a Bíblia fala que essa edificação não é feita com tijolos. Ele fala o seguinte: olha, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual. Então percebe, assim como Davi estava trabalhando, arrumando e juntando material para a edificação da casa de Deus de maneira natural, Jesus, que é o filho de Davi, também está ajuntando os materiais e trabalhando na edificação da casa espiritual, que é a igreja, que sou eu e você. Sabe, quando eu e você entendemos isso, uma revolução acontece, porque a gente, de uma certa forma, está sendo edificado por Cristo, mas a Bíblia fala que nós também somos cooperadores nessa edificação. 1 Coríntios 3:9 diz o seguinte: porque de Deus nós somos cooperadores.
lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, numa certa medida, eu e você somos lavoura, somos edifício, estamos sendo edificados. Em contrapartida, nós também somos cooperadores. Nós também, assim como Davi estava juntando material, e assim como Jesus também estava juntando material, eu e você também ajuntamos materiais para a edificação da casa de Deus. Agora, que material é esse? São pedras. Que pedras são essas? São pedras vivas. E essas pedras vivas são o quê? Pessoas. Pessoas. Quando a gente olha para esse evento que vai acontecer, do encontro com Deus, o que a gente se preocupa? A gente se preocupa em fazer o quê? Eu preciso ajuntar material para edificar a casa de Deus. Eu preciso ajuntar material na minha célula, na onde eu for, no meu serviço, olhar para essas pessoas e falar assim: ela pode ser uma pedra viva, ela faz parte da edificação da casa de Deus. Se Jesus está trabalhando na edificação da casa de Deus, eu também estou trabalhando na edificação da casa de Deus. E o primeiro passo que eu dou é o quê? Eu convido as pessoas a conhecer o Senhor. Eu convido as pessoas a fazerem parte dessa família. Eu convido as pessoas a desfrutarem do reino de Deus. A Bíblia fala que essas pedras são pedras vivas, porque pode haver uma possibilidade aqui de ter pedras mortas. As pessoas que não conhecem o Senhor Jesus são mortos espiritualmente. Aos olhos de Deus elas estão mortas. Mas a Bíblia diz o seguinte: que quando os mortos ouvirem a voz do Senhor, eles ressuscitarão. Ontem eu estava voltando para casa de uma agenda que eu fiz, e eu estava ouvindo uma ministração e Deus falou comigo. E eu vou compartilhar isso com vocês para a gente já encerrar. Pastor Roberto, você vai fazer a ceia, já pode ficar pronto. E ele estava falando exatamente isso, sobre os mortos. E o Senhor falou comigo. Ele falou exatamente isso. Ele falou: olha, às vezes vocês querem ver mortos ressuscitarem de maneira literal. Você ir lá diante de um caixão e você orar pelo morto e o morto ressurgir, ele voltar à vida. Isso pode acontecer, sim ou não, irmãos? Sim, vocês estão em dúvida, sim ou não, irmãos? Os irmãos estão em dúvida. Pode acontecer, mas eu tenho que estar longe, pastor. Pode acontecer, mas olha essa perspectiva. Se as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus estão mortos espiritualmente, existe uma possibilidade de você ser usado por Deus para ressuscitar um morto espiritual. Deus quer usar você. Como a gente falou, quando os mortos ouvirem a voz do Senhor, eles ressuscitarão. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele só deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, ressuscitou. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel foi levado diante de um vale de ossos secos, um cemitério a céu aberto, e veio a palavra do Senhor sobre a vida dele, dizendo: profetiza. E quando Ezequiel liberou a sua boca, abriu a sua voz, o Espírito que pairava, o Espírito Santo pairava, a vida começou a se manifestar. E a Bíblia diz que osso começou a se juntar com osso, os nervos começaram a surgir, pele começou a surgir, e aquele vale de ossos secos se tornou num grande exército. Quero dizer, em nome de Jesus, nós estamos edificando uma igreja de vencedores.
nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, de pedras vivas. Chegamos à temporada de nós levarmos pessoas para ter encontro com Deus. E você precisa ser uma peça fundamental. Você não precisa ser uma pedra isolada, um membro fora do corpo. Como eu disse no início, se conecte àquilo que Deus está fazendo. Se Jesus está edificando a igreja, eu não vou fazer algo diferente. Eu vou fazer a edificação da igreja. Vou me preocupar em edificar a igreja. Não vou me preocupar em edificar o meu próprio império, a minha própria vida. Não, eu me preocupo naquilo que Jesus está fazendo. Se a Bíblia está falando que Ele está edificando a igreja, eu também vou me envolver naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero me envolver na edificação da igreja. Eu tenho um desafio para você. Se levante hoje como alguém que assuma o seu ministério, entendeu o seu chamado, entendeu o treinamento de Deus, deseja reinar em vida, vai assumir o seu ministério diante do Senhor e falar assim: Deus, conta comigo na edificação da igreja, conta comigo com encargo e com a vida para edificar a casa do Senhor, porque eu quero ver os mortos espiritualmente ouvindo a voz do Senhor e a vida se manifestando. Fica de pé no seu lugar para nós orarmos. Feche os seus olhos rapidamente. Levante uma das suas mãos. Você conhece pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e estão mortas espiritualmente. Você conhece, são familiares, são amigos, são conhecidos, são seus vizinhos, eu não sei. Mas eu vejo como Deus estivesse dando para você a mesma experiência que Ele deu para o profeta Ezequiel. Está colocando você diante de um vale de ossos secos. Você está enxergando pessoas que estão mortas espiritualmente. E o desafio do Senhor para nós é esse: comece a profetizar vida. Comece a declarar vida, comece a manifestar o poder de Deus, comece a abrir a sua boca e declarar: eu declaro em nome de Jesus, os mortos ouvirão a sua voz. Comece a declarar no reino do Espírito como um profeta da parte do Senhor agora. Abra a sua boca e declare vida sobre o seu parente que não conhece o Senhor, mas está morto espiritualmente. Às vezes é seu filho, às vezes é